Ó, vamos lá. Esse aqui é uma bom. Esse aqui é um vídeo que eu postei falando sobre as reuniões de família nos domingos. Muitas famílias se reúnem, comem ali, assistem futebol que tá lá tocando e depois vão embora. E uma coisa que a gente faz aqui na minha família, bem, a gente já fazia lá no Rio, né? A gente sempre rezava o terço em família, a gente rezava no sábado lá com meus pais. Aqui em São Paulo, eu recebo meus sogros aqui no sábado, no domingo, e a gente aproveita para rezar o terço. E é uma coisa que faz muita diferença. A gente sai assim, claramente assim, com muita ajuda de Deus. Por quê? Às vezes a reunião de família era uma ocasião assim da gente ficar falando mal do restante da família, ou o pessoal fica no celular, e fica vendo televisão. Então, falta assim um elemento de coesão, sabe? Falta alguma coisa que deixa todo mundo unido mesmo, assim, transformado naquele contato tão importante que é o contato da família. Então, o que eu recomendo aqui é que as pessoas rezem um terço. E já talvez mandar esse vídeo, eu falo aqui no vídeo, né? Para já preparar o caminho para a semana que vem rezar o terço. Gente, são 20 minutinhos rezando e faz uma transformação tremenda, porque você está colocando Nossa Senhora na sua reunião de família, né? Você está colocando Deus no seu almoço. Então, assim, é muito bom isso de rezar o terço em família, é ótimo. E quem não sabe rezar o terço, entra lá no Padre Paulo Ricardo, lá no canal do YouTube, bota o terço lá, reza todo mundo ouvindo o Padre Paulo Ricardo, aos pouquinhos vai aprender. Então, assim, é uma coisa muito boa. É claro, né, que vieram todos os protestantes comentar aqui as coisas que vocês já imaginam. Vamos ver aqui, ó. Chame Deus para a sua família. A mãe de Jesus não pode rogar por nós. Só que esse aqui é um comentário que não tem nada de bíblico. Não tem nada de bíblico nesse comentário aqui. Porque se a gente for no Evangelho de São João, capítulo 2, a gente vai ver Nossa Senhora intercedendo. E eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe dessa passagem. Eu vou pegar a passagem aqui agora para a gente ler junto, para a gente recordar essa passagem tão importante. Eu vou começar a fazer isso agora. Os protestantes vêm, eles soltam a passagem do nada, sem dar contexto. E eu vou começar a fazer isso com eles também. Eu vou só botar a passagem, pronto, ele que tira a própria conclusão. Vamos lá. São as bodas de Caná. Olha o que acontece. É o capítulo 2 até o versículo 11. Então são 11 versículos aqui. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convocados para o casamento. Faltando vinho, é engraçado, né, que São João, ele foi o último evangelista. E os apóstolos, eles foram penetrando mais na revelação ao longo dos anos. Eles foram entendendo melhor as coisas ao longo dos anos, foram fazendo oração, foram se aprofundando em santidade, foram chegando à sétima morada, grandes santos que são os nossos apóstolos. O Espírito Santo foi recordando as coisas para eles. Tanto que os apóstolos, e isso que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Se vocês pegarem os Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o processo dos apóstolos entendendo cada vez melhor a mensagem de Jesus. Eles mesmos discutem entre si e chegam às conclusões ali com o Espírito Santo. Então eles foram aprofundando. E São João foi o último a escrever o Evangelho. E o Evangelho dele, ele não segue aquela lógica lá de Marcos, Mateus e Lucas. Porque Marcos e Mateus são evangelhos muito antigos. Logo depois, assim, eles foram escritos. Depois de Jesus, nas primeiras décadas ali já foram escritos. E eles seguem uma estrutura que é chamada de pré-Mateus e pré-Marcos. O Evangelho de São Marcos é um registro das pregações de São Pedro em Roma. E o Evangelho de São Mateus é Mateus, apóstolo, né, fazendo registros das coisas que aconteceram com Jesus para os judeus. Um tem um foco nos judeus, o outro tem foco em Roma, já sabendo que os pagãos deveriam entrar ali na nova aliança. Depois, com o tempo, as pessoas tinham contato com os dois. E talvez o próprio Mateus e o próprio Marcos, em contato um com o outro, foram formando o seu evangelho, deixando ele com aquele formato que a gente conhece. E tudo isso sob a inspiração do Espírito Santo. Até esse processo de edição. Depois veio São Lucas, e no início do evangelho dele ele fala isso. Ó, eu vejo que muita gente está escrevendo evangelho. Nós sabemos que dois deles são inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas tinham outros ali que eram falsos, pessoas que tentavam escrever sobre Jesus e às vezes até com boa intenção exageravam uma coisinha ou outra, né? Enfim, mas é claro que no evangelho não pode entrar mentira nenhuma. Então São Lucas ele faz uma investigação longa e aí ele tenta escrever, vamos dizer assim, uma narrativa final, com início, meio e fim. O Evangelho de São Lucas é bem organizadinho mesmo, sabe? Desde o início, mostra ali Zacarias e Santa Isabel, blá, blá, blá. Depois chega nos Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho dele. Então, enfim, é um evangelista que tentou esclarecer as coisas. Mas depois de muitos anos, São João viu que faltou algumas coisas. Tinham coisas que Deus queria falar e que ficassem registradas como palavra de Deus
ao longo de todos os séculos que talvez ainda não estivessem claras. E olha só o que São João faz aqui. No segundo capítulo dele, já no segundo capítulo, no primeiro capítulo ele apresenta quem é Jesus, né? Então ele mostra, no princípio era o verbo, ele começa lá fora da criação, lá na eternidade, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele fala que o verbo se fez carne, então ele vai para esse lado teológico da encarnação. Os outros evangelhos, São Mateus e São Lucas, eles falam da parte humana, de como é que foi a vinda de Jesus, daqui do ponto de vista da história. Mas São João mostra do ponto de vista da eternidade o que é a encarnação. Então ele completa as coisas dos outros evangelhos. Depois mostra São João Batista testemunhando, ou seja, o último profeta da antiga aliança testemunhando Jesus. E por fim, a vocação dos primeiros apóstolos. E aí, depois que ele faz esse básico, quem é Jesus Cristo? Está aqui. Quem é que indicou Jesus Cristo? João Batista, antiga aliança. Quem são os seus apóstolos que podem ensinar testemunhando quem é Jesus Cristo? São esses aqui. Qual é a próxima coisa que São João fala? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Ponto. Aí ele continua. Também Jesus e seus discípulos foram convidados. Ele vai falar agora da ação de Nossa Senhora na igreja. A ação de Nossa Senhora no mundo e em relação a Jesus e os discípulos. Ele faz esse parênteses aqui. É que os protestantes, os hereges em geral, eles leem de forma corrida a Bíblia. Eles não conseguem ver esses pequenos detalhes que nós, na Igreja Católica, temos a graça do Espírito Santo para perceber. Claro que depois que eu falo, todo mundo vê, né? Tipo, depois que a gente fala aqui, qualquer um que lê vai conseguir enxergar. E esse é o motivo de eu estar gravando essa live e vou deixar ela aqui no YouTube, na esperança de que muitos protestantes de boa vontade vejam e se convertam. Mas nós temos essa graça do Espírito Santo para entender melhor. Então, olha o que ele fala, né? A mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: O que há entre mim e ti, ó mulher? Isso é uma expressão que aparece em várias passagens da Bíblia. Saul fala isso em uma passagem também. Depois, se vocês quiserem, a gente pode pegar aqui as passagens. É uma expressão hebraica que quer dizer o que nós temos com isso. Tipo, não é a competência nossa resolver nada. E era dita dessa forma mesmo. O que tem beni lebenha, ou seja, entre eu e ti, no sentido de que o que essa coisa tem no nosso meio? Nada. O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Então Deus falou: minha hora não chegou. Não é hora de eu fazer nada aqui. Sua mãe disse aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora abandona nas mãos de Deus a solução. E aqui a gente vê o poder de intercessão de Nossa Senhora. Primeiro, a intimidade que ela tem com Jesus. De falar, ele responder: não é a minha hora. E ela imediatamente olhar para os servos e falar: faz o que ele falar. A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos de purificação. São João aqui, que já está falando para os cristãos, uma grande parte deles que vieram dos pagãos. Então ele explica as tradições judaicas, né? Jesus ordenou: enchei as talhas de água. Eles as encheram até em cima. Jesus cedeu ao que Nossa Senhora falou. Vamos continuar lendo. Eles levaram. O mestre das cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: Todo mundo serve primeiro o vinho bom. E quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Foi este o início dos sinais que Jesus fez. Vamos prestar atenção no versículo, hein? Foi este o início dos sinais que Jesus fez. Em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Os discípulos creram em Jesus depois do milagre das bodas de Caná. Um milagre que não ia acontecer e que Jesus se deixa influenciar por Nossa Senhora e com isso a igreja tem fé. Quem é a igreja aqui? Os apóstolos. Então, sempre que a gente bota Nossa Senhora no nosso dia, eu estou falando tudo isso para a gente ver esse detalhe. Quando a gente reza o terço, os protestantes pensam que a gente está tirando o protagonismo de Jesus. Mas não é assim. O que acontece é que Jesus quis que o início da sua vida pública fosse com Nossa Senhora. Quis que a fé dos apóstolos só viesse através de um pedido de Nossa Senhora. E a Virgem Santíssima também, quando pedem para ela o vinho, ou quando ela vê que está faltando vinho, aparentemente a gente está pedindo uma coisa simples. Ah, estou rezando o terço aqui, pedindo saúde para minha família,
pedindo que sucesso lá no trabalho, pedindo umas coisas bobas assim, né? Pedindo vinho. E Nossa Senhora, ela não só dá o vinho, como ela dá fé em Cristo. Nunca uma relação com Nossa Senhora faz com que a gente tenha menos fé no Messias. Pelo contrário, sempre que a gente entra em contato com Nossa Senhora, ela, como a Arca da Aliança do Novo Testamento, ela traz Jesus Cristo, e foi isso que ela fez aqui. Então, muitos aqui dizem assim: ah, a mãe de Jesus não pode rogar por nós. Ué, mas não é o que está escrito aqui na Bíblia. Está mostrando aqui na Bíblia Nossa Senhora intercedendo. Se isso está sendo mostrado aqui nesse contexto, quem sou eu para não rezar para Nossa Senhora? Tô louco, está louco de não fazer isso? E aqui é São João dando aquele complemento, depois de ele aprofundar bem essas coisas na sua mente, né? O Evangelho de São Lucas, ele diz isso, né? Ou de São Mateus, acho que é o de São Mateus. Que Nossa Senhora ia aprofundando essas coisas no seu coração, meditando. Ela que é a mulher, ela que é a imagem da igreja. Então a igreja também, ao longo do tempo, ela vai meditando nessas coisas. Então a igreja, ela vê as coisas acontecendo no Evangelho, na vida de Cristo, na vida da igreja mesmo. E ela medita nisso, e aos poucos ela vai compreendendo melhor. É o que os apóstolos fizeram, por isso que o Evangelho de São João mostra tão bem o papel de Nossa Senhora. Ele foi aprofundando no papel de Nossa Senhora, ao ponto dele escrever isso no seu Evangelho. Capítulo 2, ele acabou de falar quem é Jesus, quem são os apóstolos, e agora ele mostra quem é Nossa Senhora. No capítulo 2, logo no iniciozinho. E tem uma pessoa aqui que comentou, eu não vou achar agora o comentário fácil aqui, mas assim, a mulher fenícia, ela também conseguiu que Jesus fizesse a vontade dela. Para quem não lembra da passagem, a mulher fenícia é aquela mulher que Jesus estava na região ali do Líbano, mais ou menos, e aí uma mulher pagã fenícia, ela chega para Jesus e fala: ai, tem piedade de mim, a minha filha está muito doente, está prestes a morrer. E ela vai gritando, vai gritando, vai gritando, e ao ponto dos apóstolos falarem assim: Jesus, você não vai fazer nada? Essa mulher está gritando, está azanando a gente aqui atrás. E aí Jesus só fala assim: não convém tirar o pão dos filhos, dos judeus, e dar aos cachorrinhos. Ou seja, tirar da raça escolhida de Deus e dar para os outros aí. Enquanto ele estava no seu ministério público. É claro que depois da sua paixão, morte e ressurreição, como bem ele diz, né? Multidões vêm do Oriente e do Ocidente e se sentam à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou como ele diz para os fariseus: das pedras Deus faz filhos de Abraão. Então depois, na nova aliança, eles passam a ser enxertados. Mas no início da revelação, da vida pública de Jesus, ele estava falando para os judeus, não estava falando para os outros ainda. E a mulher falou: mas meu senhor, ela escuta isso. Ela diz: mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Tudo bem, você está falando para os judeus, mas assim, eu sou igual um cachorrinho, você falando com eles aí na mesa. Se cai alguma coisa, eu como. Sabe? Ela se humilhou bastante diante de Deus. E aí Jesus diz: mulher, grande é a sua fé. E aí ele faz o milagre para ela. Então o que esse cara disse? Ele disse: temos que venerar também a mulher fenícia? Ela também conseguiu convencer Jesus, igual Nossa Senhora aí está convencendo a transformar água em vinho nas bodas de Caná. A coisa aqui é muito diferente. Por quê? A mulher fenícia, ela aparece dentro de uma série de outros exemplos ali de milagres que Jesus está fazendo, de exemplos de fé. Então, são exemplos isolados ali de Jesus fazendo milagres. Tá? Depois, existe uma tradição ininterrupta na igreja de que Nossa Senhora é santa. Não tem uma tradição ininterrupta de que a mulher cananeia virou santa. A gente não sabe o que ela fez depois. Não tem uma multidão de cristãos ao longo da história, geração após geração, desde os apóstolos, rezando para a mulher fenícia. Essa é outra coisa. Terceiro, se a mulher fenícia fosse santa, sim, a gente declarasse ela santa, a igreja, sim, a gente rezaria pela intercessão dela. Então, respondendo a pergunta dele. E, por fim, o milagre das bodas de Caná é o milagre do início da vida pública de Jesus. É o milagre onde Jesus manifesta a sua glória e é nele que os discípulos creem nele. É ali que os apóstolos ganham fé. Então, ele é colocado já no início do Evangelho de São João e não é à toa. É para mostrar o papel de Nossa Senhora na nossa fé. A intercessão de Nossa Senhora leva até Cristo. Ela faz com que nós tenhamos uma fé maior em Jesus Cristo. Ela unifica os apóstolos ali dentro da pessoa de Jesus Cristo. Então são ocasiões muito diferentes uma da outra. Se você ainda não tem o meu e-book Onde está na Bíblia, que te ensina a responder os protestantes com a Bíblia, entra na minha bio, faz o download agora, você vai dar mais base para a sua fé, você vai ajudar muitos hereges e muitos católicos que estão em dúvida, e você vai me ajudar a continuar fazendo esse apostolado. E se você já tem o meu e-book Onde está na Bíblia, eu te convido a adquirir o e-book Roteiro da Missa, para te ajudar a viver melhor a missa, entendendo cada parte dela, o que significa cada coisa que a gente faz, por que a gente levanta numa hora, senta na outra, não é nada à toa, né? Tudo tem um sentido
sentido ali. E o roteiro da missa que foi escrito com a missa de São Paulo VI, a missa nova, que tantos criticam por aí. Então, se você ainda não tem onde está na Bíblia, adquira também o meu e-book Roteiro da Missa. Você vai estar se ajudando, ajudando os outros e me ajudando também.